fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 33 e 34. Graça e paz, meu querido ouvinte. O único e verdadeiro intercessor é mais um pouco da palavra. Que consolo é saber que Cristo intercede por nós no céu, não é mesmo? E isso é muito importante, porque Ele não é um intercessor qualquer. Ele é o único e verdadeiro. E também uma grande verdade. Ele foi o único que foi capaz de morrer no nosso lugar. Ninguém mais poderia ter feito isso, tendo em vista que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Veja bem, nós temos um inimigo sagaz vivendo aqui entre nós. O nome dele é Diabo. É ele quem faz perguntas do tipo: você acha que é digno de se aproximar de Deus? Acha que ele ouvirá as suas orações? Esse falastrão primeiro tenta, depois acusa. Agora, pense nisso como um tribunal celeste. E ao pensar nisso, considere ter um bom advogado de defesa. E Jesus é esse advogado, está sempre disponível para todo aquele que crê nele. E é importante que esse advogado seja o Filho de Deus, porque a Bíblia diz que o diabo nos acusa diante de Deus o tempo todo, dia e noite. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Ele é astuto e mentiroso e pode usar de todas as suas artimanhas para te deixar em maus lençóis diante de Deus. Mas aquele que tem Jesus como seu único e verdadeiro intercessor pode ficar tranquilo, pois a morte de Cristo na cruz tirou toda a culpa que poderia existir. Aliás, ele assumiu a culpa, e a morte do justo no lugar dos injustos fez com que, no tribunal de Deus, todos os que creram fossem considerados inocentes de toda acusação. Isso por conta dos méritos do advogado. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Isso está escrito em Romanos 8:33. E em outro texto bíblico, o autor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, nos diz: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Se o diabo nos acusa o tempo todo, Jesus nos defende o tempo todo, sempre para interceder por eles. E é por isso que você pode acreditar que Jesus é o único e verdadeiro intercessor. Pense nisso. Eu quero orar com você. Pai querido, obrigado por este advogado. Sim, obrigado, Pai. Obrigado porque, ao assumir o nosso lugar, o seu filho assumiu também o posto de advogado, o posto, ó Deus, de intercessor, mediador entre nós e o Senhor. Todos aqueles que creram no sacrifício vicário do seu Filho, todos aqueles que o receberam como único e suficiente Salvador, podem gozar desse privilégio, podem então descansar por saber que o seu Filho é o único e verdadeiro intercessor que precisamos. E é no nome dele que eu oro. Amém.